Maria, uma jovem garçonete de 28 anos, trabalhava no restaurante Sabores da Praça, um pequeno e acolhedor local que se tornara um ponto de encontro popular tanto para moradores do bairro quanto para turistas em busca de uma experiência autêntica da culinária brasileira. O restaurante, embora modesto, estava sempre cheio, principalmente nos horários de pico. Maria dedicava-se ao seu trabalho com um sorriso constante, mesmo que por dentro sua vida estivesse longe de ser fácil. Ela era mãe solteira de Miguel, um garoto de apenas 6 anos, que estava internado no hospital com um grave problema cardíaco congênito, o que exigia uma cirurgia urgente e muito cara. Com um salário baixo, Maria mal conseguia cobrir as despesas diárias e as contas do hospital pareciam crescer a cada dia. A cirurgia de Miguel era a única esperança, mas as chances de conseguir a quantia necessária pareciam cada vez mais remotas. A pressão era imensa e o medo de não conseguir salvar seu filho atormentava Maria constantemente. Apesar das dificuldades, ela nunca perdeu a fé. Maria se recusava a desanimar, acreditando que algum milagre poderia acontecer. Ela se agarrava à esperança e mantinha sua rotina incansável, atendendo aos clientes com o máximo de dedicação e gentileza, sempre com um sorriso, mesmo que por dentro se sentisse exausta e desesperada. Ela sabia que as coisas não estavam fáceis, mas se mantinha firme, fazendo o melhor possível para garantir que Miguel tivesse uma chance de uma vida melhor. Sua esperança era alimentada pela sua dedicação ao trabalho e pelo amor incondicional que sentia por seu filho. Cada prato que ela servia, cada sorriso que ela dava aos clientes, representava um pequeno esforço em direção ao objetivo maior: salvar a vida de Miguel. Mesmo que o futuro parecesse incerto e cheio de desafios, Maria não perdia a fé. Ela sabia que, por mais difícil que fosse, ela precisava continuar lutando, não só pelo seu filho, mas por ela mesma. Em uma manhã movimentada, Maria estava mais uma vez concentrada em suas tarefas diárias no restaurante Sabores da Praça. O ambiente estava animado, como de costume, com clientes chegando para o almoço e outros já se acomodando para desfrutar das refeições. Ela se movia entre as mesas com agilidade, organizando os pedidos e garantindo que tudo estivesse em ordem. Era mais um dia comum de trabalho, até que, de repente, um burburinho tomou conta do salão. Maria, que estava indo para a cozinha, notou os murmúrios e olhares surpresos. Curiosa, olhou em direção à entrada, e foi aí que viu, entrando no restaurante com um grupo de amigos, ninguém menos que Neymar, o famoso jogador de futebol. A notícia se espalhou rapidamente, e em questão de segundos, o restaurante inteiro ficou em silêncio. Todos pareciam estar esperando para ver se era realmente ele, a estrela do futebol, a quem muitos admiravam. A situação era incomum, e Maria, por mais que tivesse um dia cheio de afazeres, não pôde deixar de sentir o impacto daquele momento. Neymar, com sua presença marcante e seu carisma, parecia ser o centro de todas as atenções. Mesmo assim, Maria, com a calma que sempre demonstrou, não se deixou abalar. Sabia que o trabalho tinha que continuar e que, por mais célebre que fosse o cliente, seu dever era atender a todos com o mesmo respeito e dedicação. Com o sorriso acolhedor que sempre exibia aos clientes, ela pegou seu bloco de anotações e se dirigiu até a mesa onde Neymar estava. A interação foi breve, mas o suficiente para Maria perceber algo que se destacava. Apesar da fama imensa de Neymar, que era constantemente exaltada pela mídia, sua postura naquele momento era simples e acessível. Ele conversava de maneira descontraída com seus amigos, sem a atitude de estrela que muitas vezes associamos aos grandes nomes do esporte. A forma como ele sorriu para ela e fez seu pedido de maneira educada, sem nenhum sinal de arrogância, fez Maria perceber que a realidade de Neymar
era muito diferente da imagem grandiosa que todos viam na televisão. Ela se sentiu aliviada ao perceber que, apesar de sua fama, ele estava ali como qualquer outro cliente, desfrutando de uma refeição simples e gostando da experiência sem alarde. Esse contraste entre a imagem da mídia e a atitude pessoal de Neymar fez Maria refletir sobre como as aparências podem enganar e como, muitas vezes, as pessoas mais acessíveis e humildes estão escondidas por trás de imagens construídas. Ela sabia que seu trabalho continuaria da mesma maneira, mas aquele momento já havia se tornado um marco em sua vida. Após o almoço, Neymar fez questão de elogiar o atendimento de Maria, ressaltando o cuidado e a atenção que ela dedicou a ele e aos seus amigos durante a refeição. Agradeceu de maneira sincera, com um sorriso amigável, o que fez Maria se sentir ainda mais especial, embora estivesse acostumada a receber elogios por sua simpatia. Ela, no entanto, sempre mantinha sua humildade e não dava grande importância a esse tipo de reconhecimento. Com o coração tranquilo e um sorriso discreto, Maria entregou a conta a Neymar, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Quando Neymar e seus amigos começaram a se levantar para sair, Maria, ainda com o sorriso no rosto, foi até a mesa para coletar os pagamentos. Foi quando ela notou um bilhete deixado por Neymar sobre a mesa. Ela pegou o bilhete com curiosidade, mas ao abri-lo, não conseguiu acreditar no que estava vendo. O bilhete tinha uma mensagem de agradecimento pela sua atenção e ainda desejava bênçãos para ela e sua família. Junto ao bilhete, havia o valor do pagamento da refeição e uma gorjeta generosa que Maria nunca imaginaria receber. Ao contar o valor, ela congelou. O dinheiro deixado como gorjeta era substancialmente mais alto do que qualquer valor que ela já havia recebido como pagamento por seu trabalho. O mais surpreendente, no entanto, era que aquele montante era suficiente para cobrir quase todo o custo da cirurgia de Miguel, seu filho de apenas 6 anos, que estava internado com um problema cardíaco grave. A cirurgia, que ela temia não ser capaz de pagar, estava prestes a se tornar possível graças ao gesto de Neymar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Ela sentia uma mistura de emoções intensas: incredulidade, gratidão, alívio e um sentimento profundo de esperança que ela não sabia que ainda possuía. Ela olhou para o bilhete novamente, tentando processar o impacto daquele simples gesto de bondade. O que parecia ser apenas mais um almoço de trabalho havia se tornado um momento que transformaria sua vida e, mais importante, daria uma nova chance de vida ao seu filho. Maria sentiu sua respiração ficar mais curta enquanto olhava o valor, não conseguindo acreditar que algo tão simples e generoso poderia ter tanto poder. Maria, com o coração batendo acelerado, não conseguiu resistir e correu até a porta do restaurante para agradecer Neymar. Quando ele ouviu suas palavras, virou-se para ela e fez um simples, mas poderoso gesto de paz com a mão, como se dissesse que estava tudo bem. O sorriso de Maria foi imenso, mas o sentimento de gratidão tomou conta dela. Ela o observou desaparecer lentamente pela rua, e naquele momento, um turbilhão de emoções passou por sua mente. Não era apenas o valor da gorjeta, mas o significado por trás daquele gesto. Neymar, alguém que ela apenas via pela televisão, tinha acabado de mudar a vida dela e do seu filho Miguel de uma forma inesperada e profunda. Com as lágrimas nos olhos, Maria voltou para dentro do restaurante ainda em choque. Seus pés pareciam pesados, mas seu coração estava leve. Ela sabia que algo extraordinário tinha acabado de acontecer e que aquele simples gesto tinha o poder de mudar tudo. Todos ao seu redor, os clientes e funcionários que testemunharam a cena, também estavam visivelmente emocionados. O ambiente estava carregado de uma energia positiva e de gratidão, como se todos ali estivessem compartilhando um pedaço daquele milagre.
Seu Antônio, o gerente do restaurante, foi um dos primeiros a se aproximar de Maria, com a voz embargada e os olhos marejados. Ele colocou a mão no ombro dela e disse com um sorriso sincero: Maria, você merece cada centavo dessa gorjeta. Isso foi um milagre, não há dúvida. Essas palavras ecoaram na mente de Maria, que, mesmo ainda surpresa, sentiu uma paz indescritível tomar conta de seu ser. Era como se uma enorme carga tivesse sido retirada de seus ombros. E agora ela acreditava, mais do que nunca, no poder da bondade humana. Os outros funcionários, que também haviam observado o gesto de Neymar, começaram a se aproximar e alguns até aplaudiram, emocionados com a generosidade do jogador. Muitos, ao verem a cena, se uniram a Maria e expressaram suas palavras de apoio, desejando que ela e Miguel tivessem o futuro brilhante que mereciam. Era como se o espírito de solidariedade tivesse invadido o local, transformando a energia do restaurante e contagiando a todos com uma sensação de que, apesar das dificuldades da vida, sempre há espaço para um milagre. Aquela tarde, que começou como uma simples sexta-feira, se transformou em algo muito maior do que Maria poderia ter imaginado. Ela agora sabia que milagres podem acontecer e que a bondade de uma pessoa pode ter um impacto profundo na vida de alguém, mudando destinos e trazendo luz nos momentos mais sombrios. No entanto, nem todos estavam felizes com o gesto de Neymar. Carla, uma funcionária do restaurante, observava a cena com um semblante de desagrado. Ela não conseguia entender por que Neymar havia escolhido Maria para ser o alvo de tanta generosidade, especialmente considerando o que ela acreditava ser uma situação comum, que envolvia apenas o atendimento adequado de um cliente. Carla expressava seu descontentamento, insinuando que apenas aqueles que passavam por dificuldades pessoais, como Maria, eram reconhecidos e recompensados. Para ela, parecia injusto que, em um ambiente onde todos trabalhavam arduamente, apenas Maria, com sua história pessoal tocante, fosse recompensada de tal forma. Carla murmurou sarcasticamente para um colega: Sério isso? Ele nem me notou, mas deixou essa fortuna para Maria só porque ela fez o básico? As palavras de Carla estavam impregnadas de frustração e inveja, um reflexo de seu próprio descontentamento com a vida e as circunstâncias em que se encontrava. Maria, por sua vez, tentava manter a calma. Ela sabia que não era o momento para discutir ou se deixar levar pela hostilidade que surgia, especialmente após um momento de tanta emoção e gratidão. Com toda a sua humildade, ela tentou explicar a Carla que não se tratava apenas de sorte, mas de algo maior. Isso não foi sorte, Carla, disse Maria, sua voz firme, mas suave, tentando acalmar a tensão. Foi um milagre. Ela sentiu que, ao falar dessa forma, estava reconhecendo que aquele gesto não era apenas sobre um atendimento bom ou sobre reconhecimento profissional. Era algo muito mais profundo, algo que ela não poderia ter controlado. Para Maria, aquele dinheiro representava a chance de salvar a vida de seu filho, e o gesto de Neymar simbolizava mais do que uma ajuda financeira. Era a esperança de que as coisas poderiam melhorar. A discussão entre Maria e Carla começou a se intensificar, mas foi interrompida quando um dos clientes, que havia acompanhado toda a cena de perto, se levantou e decidiu intervir. Com uma postura calma e um olhar sério, ele se aproximou de Carla e disse: Ei, pessoal, não transformem isso em algo negativo. O Neymar fez isso porque viu algo especial no atendimento da Maria. Foi um gesto de bondade e todos aqui poderiam aprender com ela. As palavras do cliente calaram fundo. Eles estavam, de alguma forma, fazendo com que aquele gesto de generosidade se transformasse em algo ruim, mas a intervenção do cliente trouxe à tona a verdadeira lição que todos deveriam aprender.
A bondade e a generosidade, quando genuínas, não têm preço. O clima tenso no restaurante começou a se dissipar, e Carla, percebendo os olhares ao redor, recuou. "Tudo bem", disse ela com um tom mais ameno. "Espero que isso ajude seu filho." Ela se retirou para o fundo do restaurante, deixando Maria, ainda visivelmente desconfortável, mas com a consciência tranquila de que não tinha nada a provar. Com o dinheiro em mãos, Maria sentiu seu coração acelerar enquanto se dirigia ao hospital. Cada passo parecia mais pesado, mas também carregado de esperança. O peso do dinheiro em sua bolsa parecia maior do que nunca, mas ao mesmo tempo, ela sabia que aquela quantia era a chave para salvar seu filho, Miguel. Ao chegar à recepção, ela foi direto ao guichê de atendimento, com a voz embargada pela emoção. "Boa tarde. Vim acertar os custos da cirurgia do meu filho, Miguel." "Oliveira", disse, tentando manter a calma. A atendente, surpresa, digitou rapidamente no sistema e confirmou o valor da cirurgia. Maria, com os olhos marejados de lágrimas, entregou o dinheiro. O alívio foi instantâneo. Era como se uma tonelada tivesse sido retirada de seus ombros, e pela primeira vez em meses, ela sentiu um suspiro profundo de tranquilidade. O processo estava finalmente encaminhado, e ela sabia que seu filho teria a chance de viver uma vida saudável, livre das limitações que a doença cardíaca impunha. O sentimento de gratidão a Deus e a todos que de alguma forma haviam contribuído para aquela mudança era avassalador. Poucos minutos depois, o Dr. Henrique, o médico de Miguel, apareceu na recepção. Ele era um homem experiente e sempre muito sério, mas naquele momento seu rosto se iluminou com um sorriso acolhedor e reconfortante. "Maria, acabamos de receber a confirmação do pagamento. A cirurgia será marcada para amanhã, o mais rápido possível", disse ele com firmeza e confiança. Maria não conseguiu conter as lágrimas e, com voz embargada, agradeceu ao médico repetidamente, tentando expressar a imensa gratidão que sentia. "Você salvou a vida do meu filho. Obrigada por não desistir de nós", disse ela com o coração transbordando de emoção. O Dr. Henrique colocou a mão no ombro de Maria e sorriu. "Você é uma mãe incrível, Maria. Seu filho agora terá a chance de crescer forte e saudável." Com a notícia de que a cirurgia seria realizada, no dia seguinte, Maria correu para o quarto de Miguel. Ao entrar, encontrou seu filho brincando com um carrinho de brinquedo que um dos enfermeiros havia lhe dado. Ao vê-la, Miguel sorriu radiante. "Mamãe!" ele gritou correndo até ela. Maria se ajoelhou ao lado de sua cama e o abraçou com toda a força, sentindo a pureza do amor entre mãe e filho. "Meu amor, tudo vai ficar bem agora. Você vai fazer a cirurgia e logo estaremos em casa juntos." Miguel, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, sorriu e disse: "Eu confio em você, mamãe." Maria sentiu um alívio imenso. A luta estava longe de ser terminada, mas ela sabia que naquele momento uma grande vitória havia sido alcançada. A história de Maria e a generosidade de Neymar rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tocando o coração de milhares de pessoas. A generosidade inesperada do jogador de futebol foi um gesto que foi além de uma simples ajuda financeira. Ele transformou a vida de Maria e deu esperança a todos que souberam da história. Muitos internautas ficaram profundamente emocionados ao saberem das dificuldades que Maria estava enfrentando e da luta incansável para salvar a vida de seu filho. O gesto de Neymar não apenas proporcionou o alívio imediato que Maria tanto precisava, mas também serviu como um exemplo de bondade verdadeira em um mundo onde muitas vezes a falta de empatia parece dominar. A reação nas redes sociais foi instantânea. Alguns seguidores de Neymar compartilharam o momento, espalhando a história para o maior número de pessoas possível. Muitos
tocados pela situação, começaram a se mobilizar, oferecendo doações para ajudar Maria a ter uma vida mais tranquila e garantir que seu filho Miguel recebesse os cuidados médicos necessários. A onda de apoio foi algo inesperado, mas extremamente bem-vinda. O gesto simples, porém significativo, de Neymar serviu de inspiração para muitas pessoas que, assim como ele, acreditam que gestos de bondade podem transformar vidas. Poucos dias depois, Maria recebeu uma ligação inesperada. Era Tiago, da assessoria de Neymar, que queria conversar com ela sobre o impacto de sua história. Com a voz calma, Tiago informou que Neymar, tocado pelo seu relato e pela coragem de Maria, havia decidido arcar com todas as futuras despesas médicas de Miguel. Mas não parou por aí. Neymar também decidiu oferecer um fundo financeiro para ajudar Maria a garantir a estabilidade financeira e a cuidar melhor de seu filho, sem as preocupações que a sobrecarregavam. A notícia deixou Maria sem palavras, mas com um sorriso no rosto e o coração transbordando de gratidão. Ela jamais imaginou que sua vida, marcada por tantos desafios, poderia dar uma reviravolta tão grande. O gesto de Neymar não só salvou a vida de Miguel, mas também trouxe à tona o poder da generosidade em um momento de necessidade. Maria ficou profundamente emocionada com o apoio inesperado de Neymar. Quando a história foi compartilhada por ele nas redes sociais, a repercussão foi ainda maior. O gesto de generosidade, algo simples, mas de grande impacto, tocou muitas pessoas ao redor do Brasil. Para Maria, não se tratava apenas de uma ajuda financeira para a cirurgia de Miguel. Aquela gorjeta inesperada e generosa representava muito mais do que uma simples transação monetária. Era uma prova de que a bondade verdadeira ainda existe. No mundo, algo tão raro em tempos de tanto cinismo e desconfiança. O fato de Neymar, uma das figuras mais admiradas no país, ter escolhido ela, uma simples garçonete, para fazer um gesto tão significativo, fez Maria refletir profundamente sobre o poder das ações generosas. Ele não precisava fazer aquilo, mas escolheu ajudar alguém que não era parte de seu círculo social, alguém que não tinha influência, poder ou fama, mas apenas uma necessidade real e urgente. Isso lhe deu uma sensação de que talvez, no meio de todas as adversidades que a vida lhe impunha, ainda houvesse espaço para milagres. Além disso, o gesto de Neymar não apenas aliviou uma carga financeira pesada, mas também trouxe uma nova esperança para Maria. Ela não estava mais sozinha em sua luta. Sentiu que o mundo, apesar de seus desafios e dificuldades, ainda tinha lugar para o altruísmo e para o amor ao próximo. O simples fato de alguém se importar o suficiente para ajudar, sem esperar nada, em troca, foi algo que mexeu com seu coração de uma maneira indescritível. O momento também foi um reflexo do que realmente importa na vida. As conexões humanas genuínas, a empatia e a capacidade de fazer a diferença na vida do outro, especialmente quando menos se espera. Ao olhar para trás, Maria sabia que aquele almoço simples, aquele gesto de bondade, mudaria sua vida para sempre. Mais do que uma ajuda, aquilo foi um lembrete de que pequenos gestos têm o poder de transformar vidas e reacender a esperança. Ao final, Maria ficou ao lado de Miguel, observando seu filho brincar e sorrir novamente, com um coração cheio de gratidão e uma sensação de alívio profundo. Cada risada de Miguel, cada movimento alegre, parecia confirmar que a luta dela não havia sido em vão. A generosidade de Neymar mudou sua vida de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. O valor da gorjeta que ele havia deixado, tão simples, mas tão transformador, foi o suficiente para garantir que Miguel tivesse a chance de uma vida melhor,
sem os fantasmas das dívidas hospitalares e com a esperança renovada de que ele superaria seu problema de saúde. Para Maria, aquele gesto não foi apenas um alívio financeiro, mas um verdadeiro milagre, um sinal de que a bondade ainda existe, mesmo nos lugares mais inesperados. Apesar de toda a exposição repentina, com a história viralizando e trazendo uma atenção inesperada para sua vida, Maria continuou a ser a mesma pessoa humilde, grata e cheia de fé que sempre foi. Ela nunca procurou reconhecimento ou fama, e a humildade que sempre a caracterizou não desapareceu, mesmo com a grande mudança em sua vida. Ela sabia que, embora o dinheiro tivesse ajudado, o mais importante era o amor e o apoio que ela recebeu naquele momento. O gesto de Neymar foi mais do que um favor material. Foi uma demonstração de que a bondade e a generosidade podem impactar vidas de maneiras indescritíveis, trazendo uma força e uma esperança que só o gesto de uma pessoa com um coração puro pode proporcionar. A experiência que Maria viveu foi, acima de tudo, um lembrete poderoso de que, às vezes, milagres acontecem quando menos esperamos. A vida é feita de momentos inesperados, e o que parecia um simples dia de trabalho no restaurante transformou-se em um marco inesquecível. Maria se viu em um novo capítulo de sua vida, cheia de esperanças para o futuro e de gratidão por cada passo dado. Ela sabia que a generosidade de Neymar não havia apenas alterado sua realidade financeira, mas também havia tocado profundamente sua alma, renovando sua fé na humanidade. Se você se emocionou com essa história e acredita no poder dos pequenos gestos, inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que achou dessa história e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar o bem e a generosidade.